Pai do Senhor para todos, vamos falar de mais um assunto polêmico aqui no nosso canal. O tema de hoje é o seguinte: irei para o inferno se me divorciar? Irei para o inferno se me divorciar? O divórcio é um assunto muito polêmico no meio religioso, mais especificamente no meio evangélico e ainda mais no meio de igrejas pentecostais, entre elas a igreja mais antiga no meio pentecostal, que é a Assembleia de Deus, que tem mais de 100 anos no Brasil. Então essa questão do divórcio tem sido um paradoxo no meio das igrejas e existem muitas afirmações por parte dos evangélicos a respeito de que se vai para o inferno por causa de uma atitude ou não vai por não fazê-la. Então, é esse o tema que nós vamos tratar agora. Irei para o inferno se me divorciar? Em primeiro lugar, eu quero ler um texto da palavra de Deus no livro dos Salmos, no capítulo 9 e no versículo de número 17, que diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Vamos tratar primeiro do conceito de inferno. O único pecado que leva uma pessoa para o inferno de verdade é essa pessoa nunca aceitar Jesus como seu Salvador e Senhor. Por quê? Jesus é o único caminho para a salvação. Pois ele mesmo diz isso em João 14:6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Tem muita gente que vai citar esse texto e cita ninguém vai ao Pai. Não existe essa expressão bíblica em nenhuma tradução verídica, fidedigna às Escrituras. O correto é ninguém vem ao Pai senão por mim, porque afinal de contas o próprio Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Somos duas pessoas, um só Deus. Então, eu estou falando, é claro, da Trindade. Três pessoas distintas, Pai, Filho e Espírito Santo, mas um Deus único. Não são três deuses, como querem dizer os unicistas, falando a respeito dos trinitarianos, ou daqueles que acreditam na Trindade. Então, como Jesus nos diz, ele é o único caminho para a salvação e para a vida eterna. Então o Senhor veio para morrer por nossos pecados, restaurar nosso relacionamento com o Pai. Então se acolhermos, ou se escolhermos, melhor dizendo, não aceitar a Jesus, nós iremos sim para o inferno quando morrermos, porque nós estamos praticando o pecado de rejeição, a única porta para entrar no céu. Então, só existem dois caminhos, ou estreito ou largo, ou que leva para a condenação ou para a salvação. Ou a porta apertada, estreita, ou a porta larga, que é a porta da condenação, da facilidade de viver no pecado, nas práticas pecaminosas. O apóstolo Paulo diz o seguinte na carta aos Romanos, no capítulo 10, versículos 9 e 11. Se você declarar com a sua boca, Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Pois é com o coração que você crê e é justificado, e é com a boca que você professa a sua fé e é salvo. Como diz a Escritura, todo aquele que nele crê jamais será confundido. Então, assim como Paulo diz, quando nós cremos em Jesus, nós somos justificados e salvos. Em vez de o Pai ver o pecado quando olha para nós, ele vê seu Filho perfeito. Só somos justificados por meio de Jesus Cristo. E só podemos ser perdoados de nossos pecados colocando nossa fé nele. Então, agora eu vou entrar numa questão bem clara. Nós temos que parar, nós, eu digo evangélicos, de querer
sermos, às vezes, até o dono da entrada do céu. Parece que a gente tem a chave do inferno e do céu nas mãos da gente. Mas quem tem a chave do inferno é Jesus. A Bíblia fala sobre isso. Quando ele morreu e desceu às partes mais baixas da terra, ele pregou para os espíritos em prisão, ele pegou as chaves do inferno, então tudo está na mão dele, ele que tem o controle. A própria Bíblia diz que nós não devemos temer o homem, que pode matar a carne, o corpo, mas temer a Deus, que pode, além de matar a carne, levar a alma para o inferno. Então o controle de quem vai para o céu e para o inferno é de Jesus. Então muitos líderes evangélicos e até obreiros e membros até de igrejas se acham tão santos a ponto de terem o poder no pensamento deles de determinar quem vai para o céu ou quem não vai, quem vai para o inferno ou quem não vai. Quando quem determina isso é Jesus, mediante a sua palavra. E algo que eu quero deixar claro é que o inferno não é para pessoas que pecaram, desobedeceram. O inferno é para pessoas que não se arrependeram e não se entregaram para Jesus. A partir do momento que há arrependimento, que se entrega para Jesus, que há confissão de pecados, Paulo diz que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, há uma mudança de vida, essa pessoa é salva pela confissão do nome de Jesus. Então muita gente quer condenar aqueles que já foram justificados e salvos por Jesus de Nazaré. Então, a respeito do divórcio, mesmo que o divórcio não leve alguém para o inferno, Deus deixa claro que odeia o divórcio. A Bíblia diz em Malaquias 2,16, o homem que odeia e se divorcia de sua mulher, diz o Senhor, Deus de Israel, faz violência a quem ele deveria proteger, diz o Senhor Todo-Poderoso. Portanto, fiquem atentos e não sejam infiéis. Malaquias 2,16. Então Deus, ele odeia o divórcio. Quero deixar isso aqui claro porque alguém pode achar, por causa das minhas palavras anteriores, que eu venha apoiar divórcio. Não, Deus odeia. Se Deus odeia, eu não vou apoiar divórcio. A Bíblia deixa claro as possibilidades pela qual possa vir o divórcio. Deus não quer que haja divórcio, mas ele permitiu por causa da dureza do coração do homem. Aí em Mateus 5,32 está escrito assim, ó, mas eu vos digo que qualquer que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz dela vítima de adultério. E quem se casar com uma mulher divorciada também comete adultério. Jesus nos diz, nessa passagem da Escritura, que qualquer que se divorciar de sua esposa ou marido por qualquer motivo, além da imoralidade sexual, está cometendo um pecado. Desde o princípio, Deus criou o casamento e o abençoou. Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Mais tarde, na Bíblia, o próprio Jesus vai dizer diretamente em Mateus 19,6. Assim eles não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém separe. Mateus 19,6. Isso significa que Deus não quer que casais se divorciem. Quando um homem e uma mulher se casam, é um convênio sagrado perante Deus. O propósito do casamento é espelhar o relacionamento entre Cristo e a igreja. Assim como Cristo cuida da igreja, o marido precisa cuidar da esposa. Paulo nos conta uma verdade profunda na passagem de Efésios capítulo 5, versículos do 25 ao 28. Os maridos devem cuidar de suas esposas e amá-las como a seus próprios corpos. As esposas também precisam respeitar os seus maridos e amá-los. Efésios 5, 22 ao 24. Em um relacionamento matrimonial, o marido e a esposa precisam refletir Cristo por meio de sua união. O casamento não é simplesmente uma questão de conveniência, mas sim de verdadeira dedicação genuína um ao outro. Então tem gente que casa por conveniência, não quer mais ficar na casa dos pais, não, eu vou casar para sair de casa, só por isso. Eu não quero ficar sozinho ou sozinha, eu vou casar. Não, eu vou casar por causa da questão da sexualidade, a questão hormonal, eu tenho que realizar sexo, então eu não posso ficar pecando porque eu sirvo a Deus, então eu vou casar. Casamento é uma coisa séria, muito séria, não deve ser realizado por conveniência,
Casamento é uma aliança que, como eu já falei, tipifica o casamento de Cristo com a igreja, que é a sua noiva, a sua amada, que Cristo cuida da sua noiva. Então o marido deve cuidar da sua esposa, amar a sua esposa. A esposa também deve amar o seu esposo. Deve ser aquilo que a Bíblia diz que a mulher deve ser dentro do seu lar, da sua casa, uma mulher virtuosa, como dizem Provérbios. Mulher virtuosa, quem a achará? Então casamento é coisa séria. Então se você casou, entenda que casamento é algo sério, não é brincadeira. Então o que a gente vê acontecer muito é isso, esse casamento por conveniência. Se não der certo, a gente separa. As pessoas dentro das igrejas estão igual às pessoas do mundo. Qualquer coisa se separa. A mulher engordou, separa para casar com uma magra. Mas às vezes foi o próprio marido que a engordou porque ela teve filhos dele. E ele não tem condições ou não quer investir nela para que ela se cuide, para que ela cuide do corpo. Enquanto isso, ele próprio está parecendo um barril, ele não se cuida, mas ele está exigindo da mulher que cuide muito do seu corpo, enquanto ele mesmo não faz consigo próprio. Então, as pessoas estão querendo separar por qualquer coisa. Mas a Bíblia deixa claro as possibilidades de divórcio. São duas, biblicamente falando. A primeira, nós já lemos o texto, quando há adultério, quando há traição. Não é que o cônjuge que foi traído tem que se divorciar, é um direito dele se divorciar, né? Da carta de divórcio, pedir carta de divórcio e casar-se com outra pessoa, é um direito dele, ele foi traído, ela foi traída. Mas também ele ou ela podem perdoar. Aí cabe à pessoa que foi traída perdoar e continuar, ou perdoar e se divorciar. De toda forma tem que se perdoar, que ninguém vai para o céu sem perdoar. Biblicamente temos que perdoar para Deus nos perdoar. Está até na oração do Pai Nosso em Mateus capítulo 6. Então, traição é uma possibilidade de divórcio. A outra é o abandono. Só é você ler 1 Coríntios capítulo 7, que você vai ver o apóstolo Paulo falando do irmão que se converte, a pessoa que se converte a Cristo, e a esposa não aceita aquela convenção e o abandona, que acredita-se até que isso pode ter acontecido com o apóstolo Paulo. Eu tenho um vídeo sobre isso aqui no canal, eu vou deixar aqui em cima nos cards agora, que eu falo, Paulo era divorciado, viúvo, solteiro, casado, como era a vida sentimental do apóstolo São Paulo. Então, se a pessoa é abandonada, não tem o que fazer. O outro não quis, foi embora ou largou. Agora, existem questões que a Bíblia não declara, mas que é questão, ou são questões de lógica. A Bíblia nem precisa falar sobre esses assuntos. Por exemplo, uma mulher que é agredida fisicamente, ela não é obrigada a viver em um relacionamento abusivo, sendo agredida fisicamente. Ela tem o direito de procurar a delegacia, registrar um boletim de ocorrência, pedir segurança sobre a sua própria vida, que o homem se distancie dela. E aí ela tem que se divorciar. Ela vai viver no relacionamento desse orando para que o marido mude, esperar que aconteça um feminicídio, como a gente tem visto acontecer. Então é uma questão de ser realista, de usar a lógica. A Bíblia não vai falar de tudo, porque naquela época não existiam esses fatores, se existiam, eram isolados, poucos. A sociedade mudou. Então a gente tem que usar a nossa lógica, o nosso entendimento. Os líderes religiosos, os pastores, não podem aconselhar as mulheres que são agredidas fisicamente a continuar num relacionamento desse, num casamento desse, correndo o risco de perderem as suas próprias vidas. Agora, por outro lado, tem muita mulher que quer viver assim. Os pastores também não podem estar interferindo, dizendo, não, lá com seu esposo, procura a delegacia, faça um BO, Maria dá penha nele. Depois a mulher se reconcilia com o esposo, porque ela gosta de apanhar. Tem muita gente assim no mundo, infelizmente até dentro da igreja. Aí o que acontece? Vem problema para o pastor, o marido bravo vem querer brigar com o pastor, porque o pastor deu o conselho certo, mas a mulher, em vez de ouvir, ou se não quer ouvir, se cala. Aí cria problema até para o pastor, porque tem mulher que gosta de sofrer, infelizmente. É até difícil de entender isso na psicologia, uma pessoa gostar de sofrer.
mas infelizmente tem mulher que parece que gosta. Então tem razões lógicas, né, que a pessoa não pode viver casada com uma pessoa. E é aquele ditado, cada um sabe onde o sapato aperta. Né? Tem outras questões que podem acontecer que o casamento chega no limite do limite do limite. E eu não creio que Jesus, que Deus, vai mandar a pessoa para o inferno porque saiu de um relacionamento que, na verdade, estava praticamente como um inferno, né? Ou de agressão física, ou de muitas agressões verbais, quase partindo para uma física que passa de todos os limites, falta de respeito. Então, é claro, se não for agressão física, se não for traição, se não for abandono, a pessoa tem que procurar ajuda, ela tem que tentar resolver com seu cônjuge. Se não tem jeito, se é evangélico, procura um pastor, um homem de Deus, de verdade, casado, que possa aconselhar, ajudar no casamento. O que não pode é banalizar o divórcio como estão fazendo. Qualquer coisa se separa. Agora também não pode se viver dentro de um inferno no relacionamento. Tem igrejas, até aqui em Pernambuco, que o camarada, se ele for presbítero, evangelista ou pastor, e ele for traído pela esposa, se ele separar, ele perde o cargo. Então tem muitos, a gente sabe disso por aí, que estão sendo traídos, sabendo, vivendo um casamento de fachada, para segurar o cargo de presbítero, evangelista ou de pastor. E às vezes até porque a igreja salaria ele, dirige uma congregação, ele fica sendo traído, um casamento de mentira, por causa do salário. Já perdeu há muito tempo o casamento, o chamado de Deus na vida dele, mas está segurando por causa de um salário. Então isso é que não deveria acontecer. Isso é culpa de quem? Dos líderes que forçam as pessoas a viver uma religiosidade que não tem nada a ver com a Bíblia. Ninguém é obrigado a viver em um relacionamento que prejudica a sua vida espiritual, psicológica, que só traz mal para si. O casamento é uma sociedade onde um tem que fazer bem ao outro, onde o casal deve viver bem, se amando, fazendo a obra de Deus, servindo a Cristo. A casa, no meu ponto de vista, tem que ser um pedaço do céu, onde haja paz, tranquilidade, mas tem casas de casais, até evangélicos, que são mais parecidos com o inferno. Então, ou resolve essa questão, ou separa. A busca sempre deve ser por uma resolução, por um reconciliamento. Os pastores não podem estar aconselhando por qualquer coisa que haja divórcio, separação. Pastor, homem de Deus que lê a Bíblia, ajuda, aconselha sempre a restauração. Mas quando passa-se de todos os limites, tem que haver o divórcio sim, e não podemos estar condenando as pessoas ao inferno quando nós não temos esse poder de as condenar. Então, embora muitos círculos da cultura cristã, né, muitos religiosos, igualem, né, Cristo a ir para o inferno, igualem ir para o inferno, melhor dizendo, com o divórcio, isso não é bíblico. O divórcio não vai mandar ninguém para o inferno, assim como nenhum pecado vai mandar nenhuma pessoa para o inferno. O que vai mandar a pessoa para o inferno é a falta de arrependimento. Volto a dizer, sobre o casamento, nós precisamos ser íntegros, nós precisamos colocar a cabeça para funcionar e não pegarmos um texto isolado, pegá-lo ao pé da letra e aplicar uma rigidez na vida das pessoas, igual os escribas e os fariseus faziam, coisas que nem eles próprios suportariam. A gente quer que alguém suporte. Ah, não, meu casamento não dá mais certo, eu estou sendo agredida e tal. Não, aguenta, irmã. A gente já viu isso acontecer, até passar em canais de televisão, em programas policiais, escandalizando o evangelho, pastores aconselhando as mulheres a orar, a sustentar o casamento, mesmo sendo agredida fisicamente, até o feminicídio acontecer. Isso não é a vontade de Deus, nem aqui, nem em lugar nenhum. Então a resposta que eu tenho para essa pergunta, que é o tema do nosso vídeo, ir para o inferno, irei para o inferno se me divorciar? Não. Ainda mais dependendo da causa do divórcio.
se pecarmos de forma séria, qualquer tipo de pecado, continuarmos no pecado sem arrependimento, nós corremos o risco de ir para o inferno. Agora, viver um casamento que constranja ambos, viver num casamento infeliz, sendo agredida, sendo traído, sendo traída, sendo abandonado, indo buscar, vai usar o texto do profeta Oséias, que casou com uma prostituta, que ela ia para o prostíbulo, ele ia atrás dela, trazia de volta, ia atrás, trazia de volta. Aí quer aplicar isso à vida cotidiana, como sendo uma doutrina. Aquilo foi algo específico para a vida do profeta Oséias, porque Deus queria trazer uma mensagem ao coração dele para ele passar para o povo de Israel. Aquilo não é doutrina, aquilo foi algo específico para o profeta Oséias. Deus não obriga ninguém a viver sendo traído. Deus não obriga ninguém a viver indo buscar uma pessoa que o abandonou. Se abandonou, foi embora, é um direito da pessoa. Você não é obrigado a ficar esperando essa pessoa, indo buscá-la sem ela querer vir. Foi embora, tchau. Você está livre. 1 Coríntios capítulo 7, só é ler que você vai ver isso. Então, a resposta, principalmente para fechar o assunto hoje, é: não vai para o inferno se divorciar. Não vai. Quem tem a chave do inferno é Jesus. Quem determina quem vai e quem não vai para o céu ou para o inferno é Jesus. Não são os fariseus religiosos dos dias atuais. Então não deixe a religiosidade, a santidade exagerada desses líderes religiosos afastar você de Jesus. Tem muita gente que não quer separar porque vive um casamento infeliz. Tem muita gente que vive fora da igreja porque acredita que está condenado ao inferno por causa de pregações como essas, de religiosos, de líderes que não vivem o mínimo daquilo que eles pregam, dessa santidade exagerada toda, que qualquer coisa que fizer vai tudo para o inferno. E ele está pecando, desobedecendo a Deus, sendo um mau líder e colocando sim as pessoas no inferno por causa dessas pregações antibíblicas. Então não vai para o inferno. Se estiver aos pés de Jesus, buscando a Ele, confessando a Ele, servindo a Ele, não vai para o inferno. Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus.